estava dizendo que Deus salva por meio dos profetas. O Salvador, senhor Max, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Mas como que Deus salva? Deus salva pelos profetas. Como que ele salvou no tempo do dilúvio? Não foi por meio do profeta Noé? Como foi que ele salvou no tempo do Egito? Não foi por meio do profeta Moisés? Como ele salvou no ano 33? Não foi por meio do profeta Jesus de Nazaré? Como que ele salvou depois? Não foi por meio do profeta Paulo? Atos 13:47, seu Max, diz que Paulo foi estabelecido para ser de salvação de Deus até as extremidades da terra. E o senhor não está de acordo que um profeta é a salvação de Deus. Jesus de Nazaré não estava no tempo do dilúvio. Jesus de Nazaré não estava no tempo de Isaías. Lá era outro profeta com outro ministério. Então, se Deus salva pelos profetas, quem é o profeta de Deus hoje? O senhor havia dito que o último profeta tinha sido João Batista, mas agora, na sua última fala, o senhor disse que Jesus também era o profeta. Eu estou de acordo. Jesus era o único profeta mensageiro no seu tempo. A salvação de Deus hoje não está em Israel, a salvação não está com os judeus. A salvação hoje, seu Max, hoje não é, a salvação vem dos judeus, a salvação vem de Jerusalém, a salvação vem de Israel. Hoje a salvação vem da África. Por quê? Porque o profeta de Deus está na África. Houve um tempo quando a salvação vinha de Israel, quando os profetas eram judeus. Mas logo que Deus começou a levantar profetas na Europa, como Irineu de Lyon, Martinho de Tours, Columbo, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, Willick Zwingli, Charles Spurgeon, John Wesley, então era para se dizer que a salvação de Deus vinha da Europa. A salvação vinha dos europeus, porque os profetas eram europeus. Quando Deus levantou um profeta na América do Norte, era normal dizer que a salvação de Deus agora vinha da América do Norte, porque a salvação de Deus na Terra era o profeta William Marion Branham. E eu estava falando aqui a respeito de Nicodemos. Nicodemos tinha um profeta lá chamado Jesus de Nazaré para perguntar: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Antes de Jesus, as pessoas iam falar com João Batista. João Batista, o que eu devo fazer para ser salvo? João Batista era um profeta. Esta pergunta, seu Max, deve se fazer a um profeta. Depois de Jesus, o carcereiro de Filipós foi perguntar a Paulo: Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Já não se fazia pergunta mais para Jesus, porque agora a pergunta era feita para Paulo. De acordo com Atos capítulo 10, é dito que o Cornélio tinha que fazer esta pergunta para Pedro. Pedro, quanto à salvação, o que eu devo fazer? Pedro, o que eu devo fazer para ser salvo? E era Pedro, aquele que tinha a chave do céu, de acordo com Mateus 16, verso 14 em diante, quem foi responder para Cornélio o que ele tinha que fazer para ser salvo. Hoje, seu Max, para o senhor ser salvo, o senhor não tem que ir na Bíblia, não tem que procurar os rabinos judeus, o Silas Malafaia, o Edir Macedo. Todos esses homens são servos de Satanás, mas o senhor deve procurar o profeta do seu tempo. Se há falsos profetas, eu estou de acordo. Malafaia é um deles. Mas onde é que está o verdadeiro profeta? Se há falsos profetas, seu Max, onde é que está o verdadeiro? No seu tempo, eu queria que o senhor falasse o nome do verdadeiro. A não ser que o senhor vai confirmar o que o senhor disse lá atrás, que o verdadeiro profeta é Jesus. Seu Max, o senhor não está de acordo que o profeta tem que ser um homem vivo sobre a terra de carne e osso? Todos os profetas da Bíblia, eles eram homens vivos sobre a terra. O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, é um homem vivo, não pode ser um homem morto, ou um homem que não está na terra. O presidente do Brasil é um homem vivo, não pode ser um homem morto, um homem que não está na terra. No tempo de Jesus, Elias estava vivo, Moisés estava vivo, Enoque estava vivo, mas eles não eram profetas no tempo de Jesus. O senhor não pode trazer para cá, 2000 anos depois, Jesus que foi profeta há 2000 anos atrás somente para os judeus. Ok. Seu Max, essa será a sua tréplica de 7 minutos. Eu vou acrescentar mais 1 minuto. Um minuto, eu fui cortado, fui ocupado em 3 minutos e 20 segundos. Não foi 3 minutos, seu Max. Pode dar para ele, irmão Sebastião. Pode dar para ele, não tem problema. O senhor quer 3 minutos? Então tá bom. Marcando Fica aqui, com 10 minutos. Ó. Tempo na tela para o senhor, seu Max. Ó. Começa agora, vamos lá. Primeiro, você, amigo, você está confundindo salvação com livramento. São duas coisas completamente diferentes. Deus usou profetas para trazer livramento aos povos, às nações. Salvação é outra história. E nós estamos aqui falando contextualmente da salvação da alma. Deus nunca trouxe profeta para dar a salvação da alma, exceto o profeta Jesus. Só ele é capaz de redimir
a alma humana através do seu sangue vertido na cruz. Então, essa sua narrativa é uma falácia. Além de ser mentirosa, é uma falácia. Deus não usa profetas para trazer salvação a ninguém. Há uma grande diferença entre pregar a salvação e ser a salvação. O seu suposto profeta, ele pode até ser um profeta, mas ele não é o profeta. Ele não é o profeta. Ele não é o caminho, a verdade e a vida. Quem acredita que Cacou Felipe é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o meio pelo qual hoje nós somos salvos, no mínimo é um lunático. É louco. Precisa se consultar com um psiquiatra rapidamente. Ou é um verdadeiro impostor mentiroso. Eu não acredito que você seja doido, que você não é maluco, você tem a sua sanidade mental. Porém, e nem acredito que você seja impostor necessariamente. Mas, no mínimo, você está enganado, você é um trouxa. Por que você está enganado e você é um trouxa? Porque você acredita no ridículo, você acredita em algo que não procede, que não tem fundamentação. Salvação e livramento são duas coisas absolutamente diferentes. O Cacou Philip, ele pode ser um instrumento de Deus, como eu e você, ou qualquer outro, para trazer livramento. Salvação, não. Eu não trago salvação a ninguém, eu não sou o Salvador. João Batista deixou isso bem claro. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E ele ainda fala mais: eu não sou digno de desatar as suas alpacas. Ele deixou bem claro que ele não era o Salvador, mas que o Salvador estava vindo. Então, nós pregamos, somos profetas de Deus? Sim, não no contexto veterotestamentário, mas no contexto do Novo Testamento, no contexto da graça. A Bíblia diz que, mudando-se o sacerdócio, e mudou-se o sacerdócio, porque era o sacerdócio de Arão, que estava em voga, um sacerdócio selado pelo sangue de animais, que apenas encobria o pecado. O novo sacerdócio foi instituído, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o qual Jesus é o Cohen Hagadol, é o sumo sacerdote. Mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. A lei agora não é da Torá, a lei é a lei da graça. Dentro da lei da graça, dentro dos princípios do Novo Testamento, da Nova Aliança, o Salvador é Jesus Cristo. Você disse que Jesus não estava lá na época de Noé, não estava na... Meu amigo, Jesus, ele é... Você mesmo disse que ele é Deus. Ele é Deus, porque o seu nome é Iá. Olha o nome dele. Olha o nome dele. O nome dele é Yahshua. Iá salva, ou Iá é salvação. Então, o seu nome, repito, está intimamente ligado com a sua missão. Ele veio para salvar. Ele é o Salvador. Isso é irrefutável. Agora, qual o significado de Cacou Philip? Cacou Philip significa Salvador? É o Cacou Philip o autor da salvação? É o Cacou Philip o mediador entre Deus e o homem? Desde quando esse infeliz é mediador? Esse cara morreu na cruz por mim, por nós, por qualquer um. E vocês condenam as outras denominações e religiões. A única religião verdadeira é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há salvação em outro. Quem tem o Filho tem a vida eterna. E a Bíblia diz que quem não tem o Filho não tem a vida eterna. A Bíblia não diz que quem tem o Cacou Philip tem a vida eterna. E quem não tem o Cacou Philip não tem a vida eterna. Não, senhor. É quem tem Jesus que tem a vida eterna. E quem não tem Jesus não tem a vida eterna. E a Bíblia diz que aqueles que o aceitou. Aceitou quem?
A Cacou Filipe não, mas aquele que aceitou a Jesus Cristo. Foi-lhes dado o poder para serem chamados filhos de Deus. Então, quando você aceita Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, você passa pela experiência do novo nascimento. Você é gerado do Espírito. E agora você torna-se um filho, uma filha de Deus, um candidato, uma candidata para um dia adentrar os portais da eternidade e morar com o Pai na glória. Por isso que Jesus disse, na casa de meu Pai tem muitas moradas. E quando eu for, vos prepararei lugar. Quem foi preparar lugar para nós? Jesus ou Cacou Filipe? Cacou Filipe não vai para o céu, para começo de história, com essa heresia dele, com essa idiotice, com essas perturbações, com essas anomalias doutrinárias. Ele vai para o inferno, porque ele está sendo agente de Satanás na terra para levar as pessoas ao erro, para causar confusão. Você acusa o Silas, você acusa os demais pastores aí no Brasil, servos de Deus, de ser instrumento do diabo. Instrumento do diabo é esse salafrário aí, da África, esse mentiroso, esse impostor. Para você acreditar que ele é o Salvador e que a salvação vem através dele, você tem que ser mais do que idiota, você tem que ser burro. Você tem que ser burro. Então, ou você é doido, ou você é burro, ou você está arredondamente enganado. Um dos três. Porque verdade não há na sua boca. A verdade das verdades, e verdade essa irrefutável, é que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Melech HaOlam, o Senhor de todo o universo, ele é o Salvador, o único nome dado nos céus e na terra pelo qual possamos ser salvos. Não há outro nome. E essa salvação, ela é alcançada pela graça, mediante a fé. Não é mérito humano, não há nada que você possa fazer para ser salvo. O sangue desse Cacou Filipe, o sangue dele, todinho derramado, não perdoa nem sequer um pecadinho. Não perdoa absolutamente nada. Uma gota do sangue de Cristo redime toda a humanidade. Eis a grande diferença. Jesus é o Mashiach. Jesus é Deus encarnado. Ele é o verbo que se fez homem e habitou entre nós. Esse Cacou Filipe, quem é essa peste? Quem é esse cara? É um impostor, mentiroso, enganador. Esse cara, ele não é o verbo que se fez homem. Esse cara, ele não morreu. E nem tampouco ressuscitou. E se morrer, e quando ele morrer, não é se morrer, é quando ele morrer, ele ressuscitará para a perdição eterna. E será julgado pelo Criador. Não só ele, mas vocês, seus seguidores abestados. Serão julgados, porque rejeitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Só Jesus salva. Vou repetir para vocês, todos os que estão me ouvindo. Só Jesus salva. Only Jesus saves. Jesus is the Christ. Only Jesus saves. Só Jesus salva. Ele é o Cristo. Ele é o ungido do Pai. O único mediador entre Deus e os homens. E o resto, meu amigo, o resto é balela. E reitero, ou você é maluco, é doido, ou você é burro, ou você está enganado. Eu prefiro acreditar que você está enganado e enganando os outros. Vocês são condutores cegos, querendo guiar as outras pessoas. Tanto vocês quanto aqueles que te seguirem e te ouvirem irão cair no mesmo buraco. Sigam a Jesus Cristo. Creia no Filho de Deus, o único Salvador. O verdadeiro caminho, a verdadeira verdade e a verdadeira vida. Quem tem o Filho tem a vida eterna. E termina aqui. 10 minutos o senhor ficou falando. Lhe dei 3 minutos, hein, seu Max? Agora o senhor vai fazer uma pergunta para o apóstolo de 2 minutos. O senhor tem tempo de 2 minutos para fazer. Esse é o 4º bloco, com tréplica de 7 minutos. Não esqueça. 2 minutos. Prove para mim e para todos os ouvintes, pessoas sérias e que buscam a verdade. 2 minutos. Prove para mim que é
esse Cacou Philip, que ele é o Salvador, que ele é o Verbo que se fez homem, que ele é Deus encarnado. Diga para mim se ele é da ordem de Melquisedeque, se ele é o leão da tribo de Judá, se ele é descendente da tribo de Israel, na pessoa de Davi Meler, de Davi nosso rei, se ele é o Machia, se ele é o Messias. Prove para nós, nas Escrituras, que ele tem essas prerrogativas. Se ele for o Messias, se ele for ungido do Pai, o Verbo que se fez homem, se ele for Deus encarnado, se ele morreu, se ele ressuscitou para a redenção dos nossos pecados, e se ele subiu aos céus e está sentado à destra do Pai. Se esse infeliz tiver essas prerrogativas, eu creio nele. Caso contrário, é um impostor. Ok. Então, 7 minutos para a resposta do apóstolo Deltamar. Tempo. Certo. Se só Jesus salva, e o senhor Max está se tratando lá do Jesus de Nazaré, né, o profeta, como que quem salvou, então, no tempo do dilúvio? Se Jesus de Nazaré foi manifestado no ano 33. Se só Jesus salva, quem salvou no tempo do Egito? O senhor não pode falar agora, o senhor está no meu tempo. Não é salvação, é livramento. Ele não respeita. Ele falou por mais de 10 minutos, quer falar no meu tempo, irmão Sebastião. Corta o microfone dele, apóstolo, por favor. Sim, eu estava perguntando se é só Jesus que salva, se ele está se referindo a Jesus, o profeta do ano 33, quem salvou no tempo do dilúvio? Jesus não estava lá, ele estava lá como Deus, mas não como profeta. Ele não estava lá como homem. Agora, Deus Todo-Poderoso estava em Noé. Noé era o Salvador. Quando ele me faz a pergunta, prove que Cacô Filipe é o Salvador. Seu Max, no ano 33, Jesus estava na Terra, e ele estava a tentar provar para os judeus que ele era o Salvador. Mas os filhos do diabo lá, os fariseus, os saduceus, os helenistas, herodianos e essenos, disseram que ele era um falso profeta, que ele era um herege, que ele pregava, ele tinha uma seita, que ele era o principal dos demônios, fazia aquilo pelo poder do diabo. Esses fariseus e saduceus hoje são os católicos, os protestantes, os evangélicos, os brahmanistas, porque os demônios não morrem, seu Max, os demônios apenas passam de um homem para o outro. Os mesmos demônios que estavam sobre Caim, quando ele matava Abel, é os mesmos demônios que estavam nos judeus quando eles matavam Isaías, encerravam em pedaços. Eram os mesmos demônios que estavam depois para matar Jeremias, eram os mesmos demônios que estavam nos fariseus e saduceus que queriam matar Jesus e mataram Jesus. Eram os mesmos demônios que mais tarde mataram os apóstolos de Jesus, depois Paulo e assim por diante, como Jesus disse que eles fariam em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35. Os demônios não morrem. O mesmo comportamento dos filhos do diabo no tempo de Jesus, que dizia tudo aquilo para ele, são as mesmas pessoas, os mesmos demônios que estão aqui em outras pessoas, para dizer as mesmas coisas sobre Cacô Filipe. A sua pergunta é, Cacô Filipe é o Salvador? Sim. Ao nível dos homens, o profeta Cacô Filipe é o Salvador. Todo profeta mensageiro é o Salvador de sua geração. O profeta Cacô Filipe não é Deus, ele não é Jesus Cristo, ele não é o Messias, mas ele é um profeta como Moisés. E assim como Moisés foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo, Cacô Filipe hoje é o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Assim como Isaías foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo, assim como Jesus foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo, como Paulo foi o mediador, hoje o mediador é o profeta Cacô Filipe. Ninguém pode ser salvo hoje, a não ser pelo profeta Cacô Filipe. Quando o seu Max diz que os profetas vêm para dar livramento, já imaginou todos aqueles que rejeitaram Noé ir para o mesmo paraíso que Noé? Imagine o Datão, o Coré, o Abirão, o Janes e Jambres, o Faraó e o Balaão indo para o mesmo paraíso que Moisés? Imagine as pessoas do tempo de Paulo indo para o mesmo paraíso com Paulo, rejeitando a palavra de Paulo. Será que o seu Max não lembra de Atos 13:47, que é dito que Paulo foi posto para ser a salvação de Deus? Quem era a salvação de acordo com Atos 13:47, seu Max? Era Jesus ou era Paulo? Lá diz que era Paulo. Não só isso, mas no versículo 48, seu Max, é dito que todos aqueles que foram ordenados, predestinados para a salvação, creram em quem? Creram em Jesus de Nazaré? Creram nas palavras que Paulo pregava. Paulo era o enviado de Jesus Cristo. Em João 13:20, Jesus disse que ninguém pode receber ele sem primeiro receber aquele que ele envia. E Paulo era o enviado de Jesus Cristo. Aqui no nosso tempo, o enviado não é Paulo. Paulo não está aqui. O enviado não é Jesus. Jesus de Nazaré não está aqui. O enviado é o profeta Cacô Filipe. De fato, é só Jesus Cristo que salva, porque ele é Deus. Mas ele envia um profeta para a terra.
de acordo com Mateus capítulo 23, de acordo com Lucas 11, 49. E esse profeta hoje é o profeta Cacau Filipe. Tem um chamado, tem uma comissão, tem uma mensagem, e ninguém pode ser salvo hoje, nem mesmo os judeus. Se houver um filho de Deus entre os judeus, para ele ser salvo, vai ter que acreditar no profeta Cacau Filipe. Bem, quando o senhor disse que Cacau Filipe não é o mediador, eu perguntaria para o senhor, eu sei que o senhor não vai responder. Moisés era o mediador entre Deus e os homens? De acordo com Êxodo 19 e Deuteronômio 5:27 diz que Moisés era o mediador. No tempo de Isaías, o rei Ezequias mandou os sacerdotes, os escribas, para falar com o profeta Isaías, para requerer dele o que Deus queria que ele fizesse. E um outro tempo, um outro rei, recorreu ao profeta Eliseu. Os profetas de Deus são os mediadores entre Deus e os homens, seu mestre. O senhor, como um judeu, como um rabino, não poderia estar levantando essas questões aqui. Mas eu queria ir adiante para dizer uma outra coisa. Quero dizer uma outra coisa aqui. No tempo de Paulo, Paulo disse que a salvação é pela graça. Mas o mesmo Paulo depois disse que eles tinham que acreditar no que ele pregava. E Paulo disse, se um anjo do céu, até mesmo os homens, um dos apóstolos, pregar diferente do que eu tenho pregado, seja o quê? Seja maldito. Somente Paulo tinha a verdade no seu tempo. Então, seu Max, quem tinha a verdade no tempo de Paulo? Quem era o outro homem que tinha a verdade no tempo de Paulo? Quem era o outro homem que tinha a revelação no tempo de Paulo? Era somente Paulo. Quem era a verdade no tempo do dilúvio? Era Noé. Quem mais tinha a verdade a não ser Noé? Quem era o caminho para Deus no tempo do dilúvio? Era Noé. Quem era a salvação no tempo do dilúvio? Como que alguém poderia ser salvo? Ele tinha que acreditar em Noé. Ou algum outro lugar tinha salvação? Será que fora de Moisés, em algum lugar no Egito, em algum lugar na terra, havia um homem que tinha também a verdade? Então não é só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, seu mestre. O caminho, a verdade e a vida é um profeta. Noé foi o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Moisés foi o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Paulo foi o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Cada profeta mensageiro é o caminho, a verdade e a vida. Hoje, o caminho, a verdade e a vida é o profeta Cacau Filipe. E Deus tanto amou o mundo que enviou o seu unigênito filho, Jesus, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Isso foi no ano 33. Mas antes de Jesus, o enviado era João Batista. E todos que creram em João Batista tiveram a vida eterna. Todos que creram em Noé tiveram a vida eterna. Cada tempo, em cada geração, o profeta mensageiro é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém pode ser salvo a não ser que crê naquele profeta. Foi o que Jesus disse em João 17:3, somente. A vida eterna consiste em reconhecer o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou. Quem Deus enviou hoje? Hoje não é Jesus. Hoje o enviado é o profeta Cacau Filipe. Eu sei que o meu tempo terminou, vou voltar aqui depois. Quando o senhor diz nenhum outro nome há salvação, é o nome dado, seu Max. Atos 4:12 trata-se do nome. O nome é Jesus Cristo. O único nome dado é Jesus Cristo. Mas a pessoa lá que falava era Paulo. Que falava para as nações no ano 53 era Paulo. Ok. Então, seu Max, abre o microfone aí do seu Max, por gentileza, apóstolo Detamar. Seu Max não para de falar. A Igreja do Senhor Jesus, as diferentes denominações no Brasil, a Assembleia de Deus, Batista, todo mundo está errado. Só você que está certo. Está todo mundo equivocado. Só você que tem a verdade. Essa é a sua verdade. A sua verdade é esse Cacau Filipe, esse impostor. Ele não é o Salvador. Ele não morreu na cruz, não derramou sangue. Ele não ressuscitou, não subiu ao céu e não está voltando. Esse palhaço vai morrer, vai para o inferno e vai ficar por lá mesmo. Jesus Cristo é o Senhor. Ele ressuscitou, está nos céus e vem nos buscar. Ele vem arrebatar a sua igreja, os verdadeiros adoradores, os que adoram o Pai em espírito e em verdade. É simples. E os que estão me ouvindo nesse momento, se quiser seguir o Cacau, pode seguir o Cacau. O problema é seu. Você vai para o inferno junto com ele. Então, irmão Sebastião, você vê que a comunicação com o seu Max é bem difícil, né? Travei o tempo dele para... O irmão continua o debate, irmão. Ele não tem respeito por ninguém. Ele está mostrando que não tem respeito por ninguém. O que vai acontecer agora, irmão? É tempo de quem? Ele está se comportando como um louco, né? Um louco.
Essa Sim, é a agora palavra. quem é a vez de falar é dele, não é? É O irmão ele. marca no corômetro para ele falar, que ele já está falando, né? O tempo dele está correndo. Ah, tá. Você é louco por cacau. Felipe, esse impostor da África. Eu sou louco por Jesus. Louco por Jesus Cristo. Entendeu, meu amigo? Eu sou louco por Jesus Cristo. Eu prego Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Eu não estou aqui defendendo bandeira de judaísmo, porque não importa ser judeu, não ser judeu, até porque o verdadeiro judeu não é aquele circuncidado no prepúcio, não é a circuncisão da carne, é aquele circuncidado no coração, a circuncisão do espírito, o novo nascimento. Se não nasceres de novo, nunca entrarás no reino dos céus. Nascer de novo não é seguir esse maluco aí desse cacô. Tem que nascer de novo. É uma ação do espírito. Isso acontece quando você entrega a sua vida para Jesus, aceitando-o como Salvador e Senhor da sua vida, como seu Cúrios, como seu Quírios, como seu Adon. Quando você se faz um sacrifício vivo no altar do Deus vivo de Israel, Yahweh Elohim, o Elohim de Abraham, de Isaac e de Jacob. Não é esse palhaço, ele nem é citado nas Escrituras. Ele nunca foi profeta de Deus, não é e nunca será. É um impostor. E vocês ou são, repito, burros, doidos ou simplesmente profundamente enganados. Eu não vou dizer que vocês são burros, porque vocês não são burros. Mas, de repente, vocês não são loucos, a não ser que se faça um exame, que vocês se consultem com o psiquiatra e ele dê um laudo médico. Agora, eu tendo a crer que vocês estão enganados. O espírito do engano se apoderou de vocês. Você disse uma coisa muito interessante. Você disse assim, olha, eu afirmo que aqueles demônios que atuavam no passado estão atuando hoje. Concordo em gênero, número e grau. São os mesmos demônios, a mesma tática. A Bíblia até fala que nesses últimos dias surgirão doutrinas de demônios. Essa que você está pregando é uma delas. É doutrina de demônio, onde Cacau Felipe, ele substitui o verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, Deus encarnado, o grande eu sou, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Meu amigo, vai procurar o que fazer. Vai procurar o que fazer. Se converta, aceita Jesus Cristo como seu único e verdadeiro, suficiente Salvador, para um dia vai enfrentar a ira do Eterno. E lá haverá choro e ranger de dentes. Ninguém, jamais é salvo a não ser através de Jesus. O Eterno, lá, quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele quando saiu das águas, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus disse que se comprazia em Jesus, não foi em Cacau Felipe. A ira de Deus para sobre esse cara. É um impostor, enganador, mentiroso. E enquanto eu tiver vida, eu vou pregar contra esse cara do meu país, de onde eu passar. Eu já preguei em mais de 70 países do mundo, em 11 idiomas. Vou pregar em todos esses idiomas, em todos os lugares que Deus me der ainda o privilégio e a honra de passar. E eu vou falar que esse Cacau Felipe, como muitos outros, são impostores, mentirosos, salafrários, que não são dignos nem de ouvirmos. A Bíblia diz, se alguém não traz essa doutrina, a doutrina de Cristo, nem sequer o recebeis em casa, e muito menos o saudeis. Não é nem para saudar um cara desse. Eu estou aqui de teimoso de estar dando atenção para vocês, que vocês são hereges, mentirosos, enganadores. Estou perdendo meu tempo. Certo? Passar bem. Ele saiu da sala, irmão. Pelo que ele disse, ele não vai mais ficar no debate, né? Isso já era esperado. Ok, mas aí o apóstolo tem sua tréplica, tem direito à sua tréplica e a fala está com o apóstolo. Bem, irmão Sebastião, como ele não está mais no debate, então eu penso que o tempo agora seria inútil. Eu queria pedir a sua permissão para mim responder o que ele disse, né? E quando eu terminar de responder, aí está com o irmão decidir o que irá fazer. Eu queria responder alguns pontos dele, se o irmão me permitir. Ok, pode responder. Sim. Então, o seu Max é rabino judeu, pastor afiliado, associado das igrejas evangélicas no Brasil, né? Ele disse aí que
admira e está do lado do Silas Malafaia, assim como igrejas lá nos Estados Unidos. Bem, para mim isso é uma confusão, eu não esperava ouvir de um judeu isso. É claro que o profeta Cacau Filipe já disse que um judeu é tão pagão como qualquer um outro homem das nações, um judeu é tão pagão quanto o Edir Macedo, quanto o Valdemiro, quanto o Malafaia, quanto o R.R. Soares, e não tem nada de especial em um judeu quando um judeu não tem um profeta, tratando-se do povo de Israel. Israel só é especial, Jerusalém só é especial, os judeus só são pessoas especiais quando há um profeta. Quando não há um profeta lá, são pagãos como qualquer outra nação da terra. E hoje os judeus que estão em Israel devem acreditar no profeta Cacau Filipe. Mas a terra que Deus deu para os judeus não foi os Estados Unidos, não foi o Brasil, mas foi Israel. Por que os judeus não estão em Israel? Será que são realmente judeus? Porque um verdadeiro judeu, o seu coração está voltado para Israel, a sua alma está voltada para Israel. Um verdadeiro judeu vai querer morrer em Israel, mesmo que ele morra na América, mas ele vai querer que os seus ossos sejam levados para Israel, como José. José disse, quando Deus vos visitar aqui, nem mesmo... Desliga o seu microfone, irmão, está dando um ruído aqui, irmão Sebastião, eu acho que é o seu ventilador. O José disse para os filhos de Israel que quando Deus os visitasse no Egito, nem os seus ossos deveriam ficar lá, nem os seus ossos. E Deus tirou Israel do Egito para levar para onde? Não foi para a América, não foi para a Europa. Eu não entendo como que um judeu poderia estar fora de Israel. Todo verdadeiro judeu, ele ansiará, ele irá olhar para Israel, ele irá para Israel. Israel passou por muitas dispersões, mas todos os verdadeiros judeus voltaram para Israel. O seu Max diz que prega o evangelho. Claro que não dá, irmão Sebastião, para ter um diálogo com ele. Ele não respeita o tempo, ele não é controlado. Mas eu ia perguntar, que evangelho é esse que ele prega? A Bíblia? A Bíblia não é evangelho. Como que escritos de profetas e de escribas de 2.000 anos, 4.000 anos, 6.000 anos, pode ser evangelho hoje? Pregar a Bíblia é o que o Malafaia faz. Ele é um contador de história. Conta história para as pessoas. Então, eu quero afirmar aqui, irmão Sebastião, se algum outro judeu, algum outro líder religioso quiser vir aqui, ficar no lugar do seu Max para responder a questão, nós vamos aceitar ele aqui, irmão Sebastião. Mas eu queria pedir, encarecidamente, que as pessoas que viessem aqui, pelo menos tivessem uma postura para falar às pessoas que estão ouvindo. O debate não é para mim. Ninguém vai me converter para o catolicismo, para o hinduísmo, para o budismo, para o judaísmo. Você não tem que vir aqui me converter ou converter o moderador. Você vai ter que vir aqui para mostrar a verdade que você prega. E essa verdade é para as pessoas que estão assistindo. Eu também não vou tentar converter aquele com quem eu estou debatendo. Mas o meu objetivo é dizer à humanidade que Deus tem um profeta. E esse profeta é Cacau Filipe. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida no seu tempo. Com respeito à salvação consiste em Jesus, se for Jesus como Deus, sim. Mas se for Jesus como homem, o profeta, não, senhor. Com respeito a Jesus ter redimido a humanidade, sim. Jesus Cristo redimiu a humanidade. Foi Jesus Cristo quem morreu na cruz. Jesus Cristo que fez isso. Eu, o irmão Sebastião, todos que estão me ouvindo, todos que vão me ouvir, o profeta Cacau Filipe, Adão e até o último filho de Deus que nasceu sobre a terra, foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas, para Cornélio ter acesso a esse sangue de Jesus Cristo, ele tinha que ouvir e acreditar em Pedro. Ele não tinha que procurar alguma Bíblia. Ele não recebeu o Espírito Santo quando foi procurar uma Bíblia, mas ele recebeu o Espírito Santo quando creu nas palavras de Paulo. O carcereiro de Filipós não tinha que ler uma Bíblia, mas ele tinha que cumprir o que estava escrito lá em João 17:3, reconhecer a Deus e aquele que Deus enviou. Ele reconheceu Paulo, o enviado de Deus, e reconheceu o Deus de Paulo, que é Jesus Cristo. A salvação consiste em quem? Em Jesus Cristo como Deus. Cacau Filipe não é Jesus Cristo. Cacau Filipe é o enviado de Jesus Cristo, como Moisés era o enviado de Jesus Cristo. Eu sou do poderoso. Paulo, o enviado de Jesus Cristo. Martim Lutero, o enviado de Jesus Cristo. Aquele que tem a verdade no seu tempo, o legislador da palavra. O seu Max disse outras coisas aqui, irmão Sebastião, sobre essa questão de Cacau Filipe não morreu na cruz. Pedro não morreu na cruz. Mas aquelas 5.000 pessoas, eles estavam ouvindo quem para se converter em Atos capítulo 2? Eles não estavam ouvindo Jesus, eles estavam ouvindo Pedro. Depois daqueles milhares que se converteram mais adiante, eles estavam ouvindo quem? Eles não estavam ouvindo Jesus, eles estavam ouvindo Pedro. E aqueles do tempo de Paulo, os romanos, dos Filipós, os de Efésios, os gregos lá de Coríntios, eles não estavam ouvindo Jesus, Jesus já não estava lá. Eles estavam ouvindo Paulo.
era Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, em Paulo. De fato, não foi Cacó Filipe que morreu na cruz. Mas hoje ninguém pode ser salvo, a não ser que creia no profeta Cacó Filipe. Reconhecer Jesus Cristo como único e verdadeiro Deus, olha, irmão Sebastião, eu não entendo. Ele é admirador do Silas Malafaia, que prega a Santíssima Trindade. Será que um judeu também prega a Santíssima Trindade? Aqui está um ponto que eu estou curioso, né? Estou surpreso. Eu não sabia que um judeu pregava a Santíssima Trindade. Para mim, os judeus tinham apenas um Deus, o único e verdadeiro Deus, né? Como ele chama, o Adonai, né? O Yahvé, que é Deus Todo-Poderoso. Mas se ele admira o Silas Malafaia, esse mesmo Silas Malafaia, irmão Sebastião, que eu disse aqui que ele havia dito, profetizado, que não haveria catástrofe no Brasil. Mais de 700 mil mortes no Brasil. Cadê o Malafaia? Cadê a voz profética? Eu não sei onde é que está. Está enganando pessoas aí, arrancando o dinheiro das pessoas, vendendo Bíblia por quase R$ 1.000, vendendo algumas coisas aí, como o de Macedo, Valdemiro. E depois, irmão Sebastião, é Cacó Filipe que é o falso. Malafaia vendendo Bíblia de quase R$ 1.000 é o verdadeiro. Edir Macedo vendendo óleo ungido, vassoura ungida, caneta ungida, pegando tudo que as pessoas têm para uma tal fogueira santa de Israel para construir o templo de Salomão. Irmão Sebastião, a Bíblia fala do templo de Salomão, mas em Israel. Eu nunca ouvi falar em templo de Salomão no Brasil. Mas o seu Max está aqui para dizer que o falso é Cacó Filipe. Edir Macedo, Valdemiro, Malafaia são verdadeiros. Talvez, será que o seu Max vai lá no templo de Salomão do Edir Macedo? Lá no Brás, em São Paulo? Talvez vai. Mas vamos lá, esse Edir Macedo, irmão Sebastião, o seu Max disse aqui que ele prega de acordo à Bíblia. O Edir Macedo, bem, mas a Bíblia não diz para a mulher pregar. Por que as mulheres da igreja do Edir Macedo pregam? Bem, a Bíblia diz que um sacerdote deve ser consagrado, estabelecido, de acordo à ordem de Arão, melhor. Eles devem ser chamados para o sacerdócio, assim como foi chamado Arão. Ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados como Arão. Eu ia perguntar a ele, se ele tivesse aqui, ele não ia responder. Por que ele não quer responder, irmão Sebastião? O homem que tem a verdade, o homem que tem o conhecimento, o homem que tem a luz, não pode ter medo de perguntas. Se eu perguntar, senhor Max, quem foi que consagrou o Malafaia? Ele tinha que responder. Senhor Max, de acordo à Bíblia que o senhor acredita, de acordo à Torá que o senhor acredita, quem consagrava os sacerdotes? Não era o profeta? Nesse caso, o sacerdote Malafaia, quem o consagrou? Nesse caso, o senhor, um rabino ou um pastor, quem o consagrou? Porque, de acordo à Bíblia, quem consagra os sacerdotes? É o profeta. Levíticos 8, Levíticos 9. É o profeta quem consagra o sacerdócio. Sim, e Efésios 4, 11, os 4 ministérios da palavra, é um tipo do ministério, do sacerdócio de Arão. Exatamente isso. Esse Malafaia, irmão Sebastião, o seu Max diz que ele prega como a Bíblia. Mas veja que as mulheres lá pregam, sim, as mulheres pregam, as mulheres até fazem batismo, as mulheres fazem isso e aquilo. E uma outra coisa que ele disse, né? Se não está escrito, né, nas escrituras, na Bíblia, não tem valor. Mas se o seu Max estivesse lá no tempo de Jesus, quando Jesus dizia, Moisés disse isso, Moisés disse que é olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo que se alguém vos bater na face direita, oferece à esquerda. Isso estava escrito aonde, irmão Sebastião? Em qual parte da Bíblia isso estava escrito? Quando Jesus dizia que só era para apedrejar aqueles que não tinham pecado, isso estava escrito aonde? Quando Jesus dizia que você deveria amar os seus inimigos, isso estava escrito aonde? Quando Jesus dizia que um homem cobiçasse uma mulher no seu coração, isso estava escrito aonde? E as coisas que Paulo pregava sobre diácono, presbítero, ancião, isto e aquilo, estava escrito aonde? Será que o seu Max estivesse lá, ele ia dizer para Jesus, só vale o que está escrito. Você está dizendo coisa que não está escrito. Paulo, você está dizendo coisa que não está escrito. É o que as pessoas estão dizendo hoje. Só vale o que está escrito. Mas como que essas igrejas pregam o que não está escrito? Uma outra coisa, irmão Sebastião, que eu gostaria de responder, que ele disse que aquele que abre a Bíblia é um profeta. O seu Max usou essa expressão aqui. Aquele que abre a Bíblia ou prega a Bíblia é um profeta. Aonde ele arrumou isso? Eu não sei onde ele arrumou isso. Profeta mensageiro não é. E alguém que lê a Bíblia, não é mesmo, é um profeta menor, porque para alguém ser um profeta menor, ele tem que ter um profeta mensageiro como Arão, como Agabo, como Silas, como Barnabé. Também ele perguntou, né, quem foi que reconheceu Cacó Filipe? Bem, mas
Qual é a pessoa na Terra, irmão Sebastião, que vai reconhecer Caco Filipe como um profeta? Que vai estabelecer ele como um profeta? Porque os judeus, sendo filhos de Deus por nascimento, eles mataram os profetas. E Jesus, quando veio na Terra, disse: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junto aos seus pintainhos. O que Jerusalém fez com os profetas? O que os judeus fez com os profetas? Matou. Qual foi o profeta que os judeus receberam? Qual foi o profeta que os sacerdotes judaicos reconheceram? Nenhum. Eu poderia perguntar ao seu Max, quem foi que matou Isaías e cerrou ele em pedaços? Foi os árabes? Lá na Arábia Saudita? Foi os americanos em Hollywood? Quem foi que matou? Foi os traficantes? Foi a máfia? Quem matou Jesus? Quem matou Isaías? Quem queria matar Jeremias? Quem perseguiu e matou os profetas? Quem foi? Foi os judeus. Qual foi o profeta que os judeus reconheceram? Qual foi o profeta que os judeus honraram? Eles matavam os profetas. E se Jesus Cristo viesse hoje à Terra, os judeus matariam, junto com os católicos, os protestantes, os evangélicos, junto com os árabes, matariam Jesus novamente. Irmão Sebastião, há muitas coisas que eu queria responder, mas nem mesmo faz sentido, porque o seu Max não está aqui para ouvir. Mas ele disse muitas coisas. Com respeito às suas ofensas, eu não vou responder. Mas ele disse aqui sobre se a Bíblia é relevante, né? Ele disse, se a Bíblia não é relevante, sim, a Bíblia é relevante. Para que serve a Bíblia? A Bíblia não serve para salvar. É por isso que o Jesus de Nazaré, Paulo, não andava com os rolos dos profetas debaixo do braço. Mas a Bíblia, ela serve para você saber o que Deus fez no passado, para você conhecer o que Deus fez no passado, as profecias que indicam o seu tempo, que cumprem-se no seu tempo, até mesmo profecias que vão acontecer no futuro. Mas a Bíblia não pode salvar. E quando uma Bíblia te conduz para uma igreja, quando a Bíblia te conduz para um sacerdote, quando a Bíblia te conduz para uma religião, neste caso a Bíblia é um instrumento de Satanás. Neste caso a Bíblia é um bezerro de ouro. Porque Deus salva pelos profetas. A Bíblia do seu Max. Quem escreveu a Bíblia do seu Max? Parte da Bíblia do seu Max, os livros da Bíblia do seu Max, quem escreveu foram os profetas. E o seu Max também disse que quem tem o Filho tem a vida. Se o Filho é Jesus, lá em João, capítulo 6, versículo 40, está escrito que aquele que crer no Filho e vê o Filho tem a vida eterna. Como que o seu Max poderia ver o Filho, se o Filho é Jesus? A não ser que seja pela fé. Mas o Filho de Deus sempre é um profeta vivo na terra. Irmão Sebastião, há muitas coisas que o seu Max disse. Eu não vou mais responder, não faz sentido eu responder enquanto que ele não está aqui. Mas gostaria de dizer a todas as pessoas que Deus salva pelos profetas. A salvação de Deus na terra é um profeta. Deus está vivo. Deus não salva pela Bíblia, por sacerdote, por religiões, por igreja, por filosofia, por interpretação, mas Deus salva por um profeta. Tem que haver um profeta vivo sobre a terra. Um profeta que tenha chamado comissão mensagem. Sim. E não importa quem você seja, se você é judeu, Caco Filipe é o seu profeta. Se você é árabe, Caco Filipe é o seu profeta. Se você é budista, se você é hinduísta, se você é taoísta, se você é espírita, Caco Filipe é o seu profeta. Se você é católico, protestante, evangélico, branamista, Caco Filipe é o seu profeta. Caco Filipe não é o profeta de uma nação, mas Caco Filipe é o profeta de todas as nações da terra. Caco Filipe não é um profeta dos cristãos, ele é um profeta de todos os habitantes da terra. E quero concluir, irmão Sebastião, para dizer que quando Noé estava na terra pregando, ninguém poderia ser salvo fora da mensagem de Noé. Quando Moisés estava sobre a terra pregando, ninguém poderia ser salvo fora da mensagem de Moisés. Quando Isaías, quando Jeremias, quando Elias estava sobre a terra pregando, ninguém poderia ser salvo a não ser pela mensagem desses profetas. Como que o profeta não é a salvação de Deus? Como que o seu Max, conhecedor da Bíblia, pode vir aqui para dizer que o profeta é enviado para dar livramento às pessoas? Livramento a uma nação, como os profetas deu a Israel, é uma das coisas que um profeta pode fazer. Por exemplo, há rumores de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O profeta de Deus, Caco Filipe, pode dizer ao Putin, ou pode dizer ao presidente da Ucrânia, o que ele deve fazer para não perder a guerra. O profeta Caco Filipe pode dizer isso. O profeta pode curar as pessoas, um profeta pode ressuscitar os mortos, um profeta pode dar revelação, um profeta pode dar profecias, um profeta pode fazer muitas coisas, mas o objetivo, a missão de um profeta na terra é salvar a alma. Não é salvar as pessoas no corpo físico, porque essas pessoas morrerão um dia.
O que adianta um profeta salvar alguém de alguma coisa e depois essa pessoa morrer e ir ao inferno? O que esse profeta veio fazer? Um profeta enviado para a salvação das almas. É por isso que é dito em Atos 13:48, que todos quantos foram ordenados para o quê? Ordenados para ser salvo de alguma coisa? Todos quantos foram ordenados para a vida eterna, para a salvação, creram nas palavras que Paulo pregava, porque Paulo era a salvação no seu tempo. Então, quando há um profeta de Deus na terra, o profeta é a luz do mundo, o profeta é o mediador, o profeta é o porta-voz, é o legislador da palavra, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tudo que Jesus foi no seu tempo, como profeta. Cacô Filipe é como profeta. Tudo que Moisés foi como profeta. Paulo foi como profeta. Mas ele veio pedir sinais, milagres e assim por diante, do profeta Cacô Filipe, o nome do profeta Cacô Filipe na Bíblia. Tudo isso são tolices. Eu não compreendo como que as pessoas podem ler a Bíblia, irmão Sebastião, e vir dizer estas coisas aqui. Irmão Sebastião, eu penso que nós vamos encerrar. O irmão tem alguma outra pergunta, alguma observação a fazer? O seu microfone, irmão. Ok, desculpa. O que eu gostaria de falar aqui é, mais uma vez, pedir desculpas aos internautas pela postura, né, do seu Max, e dizer que ele, como judeu, e tudo aquilo que ele falou é uma catástrofe. E o que nós poderíamos pedir aqui é que algum judeu mesmo, no sentido da palavra, com honra, naquilo que ele crê, que ele venha aqui defender o que realmente defende um judeu no sentido da palavra, porque o senhor Marx foi uma catástrofe na sua postura em tudo aquilo que ele falou. E nós pedimos desculpas aos internautas, porque essa não é a nossa intenção de termos um debate deste nível, não por culpa do moderador, nem por culpa do apóstolo, mas por culpa do oponente que estava aqui hoje no debate. Então, mais uma vez, internautas, nos desculpe, tanto os que assistiram ao vivo, como aqueles que irão assistir posteriormente pelo Facebook ou YouTube, que nos desculpe, porque nós aguardamos oponentes que realmente defendam as suas teses, a sua forma de crer, a sua maneira de pregar, mas de uma maneira respeitosa, coerente, não como aconteceu hoje. Então, fica aqui o nosso convite para os católicos, sacerdotes católicos, protestantes evangélicos, principalmente os sacerdotes branamistas, que dizem crer num profeta que está morto há 55 anos, que eles venham aqui, juntamente em um debate, provar que pelas escrituras e pelas mensagens do seu profeta morto, que o profeta Cacô Filipe não é um verdadeiro profeta. Então, fica aqui o nosso convite. Que o apóstolo dê suas considerações finais para que o debate, que já foi encerrado, se encerre a live, né? Sim, irmão. Eu quero dar minhas considerações finais, eu quero ser breve. Quero dizer que em Salmo 105, versículo 5, está escrito: não toqueis nos meus ungidos e não fazei mal aos meus profetas. Se Cacô Filipe é o profeta de Deus, então você deve recuar, você deve prestar atenção. Se você não sabe quem é Cacô Filipe, você deve examinar primeiro. Porque nenhum daqueles que tocarem um verdadeiro profeta, isso ficou impune. Você é livre para falar o que quiser, como o seu Joaquim Andrade falou, como o seu Teixeira falou, como agora o seu Max falou, como o seu Manuel falou. Sim, eles podem falar o que quiser, falaram muito sobre Jesus. Mas você deve saber que aqueles que falam contra um verdadeiro profeta já são malditos sobre a terra. E você sabe o fim de todos aqueles que atacaram os verdadeiros profetas de Deus. Eu quero convidar todas as pessoas, né, para ler o livro do profeta Cacô Filipe. Se há falsos profetas, tem que ter o verdadeiro profeta. Se Deus está vivo, o seu profeta tem que estar vivo. Mas cadê o profeta de Deus? Com respeito ao que o seu Max falou aqui, que eu ataquei as igrejas, bem, irmão Sebastião, eu respeito tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou tem direito à vida, tem direito ao respeito e tem direito à existência. Mas não foi Deus que criou a Igreja Vitória em Cristo. Foi o diabo quem criou. Não foi Deus que criou o catolicismo. Foi o diabo que criou. Não foi Deus que criou as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, igrejas branamistas.
Foi o diabo que criou, não foi Deus que criou a maçonaria, o espiritismo, o budismo, o islamismo, o judaísmo. Foi o diabo que criou. Eu respeito as pessoas como seres humanos, mas suas igrejas, suas religiões, eu não tenho que respeitar aquilo que o diabo criou. Quero deixar isso bem claro aqui. E quanto aos sacerdotes, quero deixar claro que todos eles, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, César Malafaia, R.R. Soares, Marcos Feliciano, Átila Brandão, Agenor Duque, Abílio Santana, e todos aqueles que já até morreram, Billy Graham, T.L. Osmo, Moisés Cerulo, Kennedy Reagan, todos esses homens são os falsos cristos e os falsos profetas de Mateus 24, 24. Eles servem e adoram o diabo sem saber. E todas as pessoas que seguem estes homens terminarão no inferno. Todas essas igrejas que você vê sobre a terra são portas para o inferno. No mais que Deus abençoe os seus filhos e filhas, né? Que Deus os abençoe, que você consiga achar a verdade do seu tempo, você consiga achar o profeta do seu tempo. E se não é Caco Filipe, irmão Sebastião, sempre digo aqui, se você acha que não é Caco Filipe, o profeta é outro, bem, que você venha nos dizer, porque nós queremos ser salvos. E nós sabemos que Deus salva pelos profetas mensageiros. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude. Você que ama Deus está em busca de salvação. Muito obrigado, irmão Sebastião.